Você está começando a introdução alimentar do seu bebê e quer saber um erro que é muito comum, muitas famílias cometem, para você não cometer também? É uma coisa que atrapalha muito a introdução alimentar e o desenvolvimento do bebê. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Eu sou Ciara Magalhães, sou nutricionista infantil especializada em introdução alimentar e seletividade alimentar e eu vou te falar tudo sobre isso. Quando a gente vai oferecer o alimento para o bebê no início da introdução alimentar, é muito comum a gente escutar os pais, os avós, a vizinha dando pitaco, falando para fazer a papinha, que o bebê vai comer melhor, que ele vai aceitar mais. Aquela famosa papinha batida no liquidificador, todos os alimentos misturados ali dentro. Esse é um erro que é muito comum, mas ele é muito prejudicial para o desenvolvimento do bebê. Quando a gente pega vários alimentos, por mais que sejam legumes, proteína, carboidratos, bons, fontes boas de alimentos, e a gente pega tudo, cozinha e coloca dentro de uma única papinha, a gente está ofertando esses alimentos para o bebê sem dizer, sem explicar e sem mostrar a diferença de um alimento para o outro, a diferença de cores, de sabores, de texturas desses alimentos. E aí esse bebê vai crescer sem conseguir identificar quais são os alimentos, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, porque ele cresceu comendo tudo misturado, tudo tendo o mesmo sabor e uma cor estranha. Né? O interessante do período da introdução alimentar é a gente realmente apresentar esse mundo para os bebês. E não necessariamente precisa ser através do BLW, a gente tem também a forma tradicional de ofertar. Mas essa forma tradicional, ela não é através da papinha batida no liquidificador. A gente pega esse alimento, cozinha e amassa no garfinho. Né? Deixa bem amassadinho como se fosse um purê, mas ainda assim ele vai ter textura. Vão ser alimentos separados que a gente vai apresentar separadamente, não precisa misturar tudo. E a gente vai conseguir apresentar isso de uma maneira melhor para os bebês desde o início da introdução alimentar. E um outro erro muito comum que está associado a esse é liquidificar ou passar no processador e peneira esses alimentos. Essa papinha ela fica bem lisa, bem líquida. Esse bebê, ele vem aí de 6 meses de amamentação ou de fórmula infantil. Tá totalmente acostumado com líquidos. É um bebê que não sabe mastigar. E como é que a gente vai ensinar esse bebê a mastigar se a gente segue apresentando um alimento em formato de líquido? A gente não vai conseguir desenvolver a musculatura facial desse bebê. E mais pra frente ele vai ter uma maior dificuldade no desenvolvimento, tanto para se alimentar, quanto para falar também, porque a fala está totalmente relacionada ao desenvolvimento dos músculos faciais. Então a gente precisa estimular essa mastigação, não necessariamente, como eu já falei, apresentando no BLW, se você não se sentir segura a apresentar dessa forma. A gente apresenta na maneira participativa, onde a gente vai amassar a comida com garfinho, vai deixar na consistência ideal para a idade do bebê e vai mudando essa consistência, alterando essa consistência com o passar do tempo. A gente vê que o bebê está se desenvolvendo mais e vai alterando a consistência até chegar na comida igual a da família. E óbvio, o ideal é que a gente apresente os alimentos da mesma maneira que a família come. Então, se por exemplo, em um certo dia a sua família for comer um creme de abóbora com couve, enfim, uma sopinha mais batida, tá tudo bem apresentar em algumas ocasiões esse alimento de maneira batida para a criança, mas o ideal é que não seja apresentado rotineiramente. Se você quer mais dicas sobre introdução alimentar, segue aqui o meu canal, me segue lá no Instagram também, que eu posto tudo sobre alimentação infantil, tanto introdução alimentar como seletividade alimentar também. Vamos juntos transformar a alimentação dos pequenos.